Então, galera, começando mais um podcast aqui do Metamorfoses no Serra Estúdio do meu amigo Thiago Silva, grande parceiro, que Thiago libera para nós aqui, né, em Caxias, né? Brincadeiras à parte, pessoal. A gente gosta de fazer um podcast muito descontraído e com pessoas maravilhosas e que compactuam e compartilham, né, o mesmo propósito que o Metamorfoses. E não é, né, galera, fazer um congresso somente para quem tem fotografia premiada, né? Já vamos começar com polêmica, né? A gente tá aqui com pessoas que acreditam também numa fotografia com história, com significado, com um sentido. E não tem nada, eu garanto que nenhum aqui tem nada contra quem faz algo diferente. Então, é muito importante, porque o mundo te dá todas as possibilidades e os clientes também te dão todas as possibilidades de trabalhar onde tu quer, porque tem cliente para todo mundo. E, cara, nós estamos aqui em 5 pessoas, e aí a gente tem que ser muito cavalheiro, né? De começar com as damas. Então eu vou conversar aqui com uma pessoa que participa muito, né? De associações, né? Mas a tua renda, tu sabe que não vem só disso, né? Que é uma batalha diária, mas por que que a Lu Martins lá atrás começou a enviar fotos, né, para concursos? Qual que era a intenção, a real intenção da Lu Martins trabalhar com concursos? E a gente só tá começando, pessoal, nós não vamos falar só disso, né? Falar também de metamorfoses, que a galera tá aqui pro metamorfoses, mas eu gostaria de falar nisso porque a gente passou por umas semanas ruins, de polêmica na fotografia, e a gente não quer fazer aqui a polêmica, é só defender o que a gente acredita, respeitando os outros. Mas vamos lá, por que que a Lu começou e teve uma carreira que é vinculada, querendo ou não, a concursos, pela qualidade que tu tem na tua fotografia? Como foi essa tua trajetória aí? Como foi o teu começo? Por que que tu entrou nas Claro. associações? Aí, então, pessoal, eh, eu comecei na fotografia, foi um acidente, como eu digo, né, eu entrei na fotografia para aprender a fotografar minha família, e quando eu vi, eu já estava envolvida com diversos cursos, workshops, né, sempre estudando, aperfeiçoando, e nesse primeiro momento eu já tive contato com grandes fotógrafos, eu já escolhi de cara os meus professores. Eu admirava muito o trabalho deles, né, então, o Ney Bernardes já desde o início da minha carreira, eu acompanho ele, fiz diversos cursos, né, e eu admirava muito a trajetória dele como fotógrafo, né, uma pessoa extremamente criativa, e eu sempre achava aquilo tudo muito fora da caixa pra mim, estava ali realmente começando, né, e aprendendo os princípios, né, da fotografia. E ali naquele momento me chamou muito a atenção os concursos, né, porque ali eu via um universo de possibilidades que pra mim até então era muito desconhecido, né, eu estava realmente engatinhando ali na fotografia. E comecei a prestar atenção nas lives que faziam, né, de leitura de portfólio, o Fugice fazia muito isso, né, com a Fine Art. Então eu nem participava da Fine Art, mas eu acompanhava essas lives buscando entender o que estava acontecendo ali. Como que essas fotos chegavam ali, e, né, e eu me encantava com as galerias e né, não tem como não. Então, num dado momento, eu disse: "Não, mas eu vou começar a mandar fotos que eu gosto, e eu vou ver o que vai acontecer". Porque eu quero entender, né, que mundo é esse, e eu quero entender também em que patamar tá a minha fotografia, onde que eu tô nesse universo. E ali eu comecei, então, a fazer envios para algumas associações e não tinha, né. O pessoal diz: "Ah, paga que tem prêmio". Não, não paga que tem prêmio, não, não funciona assim. Então, eu disse: "Tá, mas não tá premiando, né, então o que que tem de errado na minha fotografia?". E aí eu comecei a aprimorar essa questão do olhar, estudar muito mais composição, estudar muito mais, né, a questão do momento decisivo, exercitar o momento decisivo, que hoje é uma das coisas que eu amo na minha fotografia, que eu busco na minha fotografia, né. E comecei também a apurar o olhar para a questão da curadoria, né, que eu acho que é o ápice de tudo aí né, nessa questão de
premiações. E com o passar do tempo, nossa, premiei uma primeira foto, né. Eu lembro que a minha primeira foto premiada foi no Inspiration, se eu não tô enganada. E ali, nossa, aquilo te dá um gás. Nossa, que legal, gostaram da minha fotografia, né. Então, eu fui me inserindo. No fim das contas, eu acho que eu já participei de quase todas as associações que aceitam fotografia de família. E isso foi me envolvendo e eu fui percebendo que, através dos concursos, eu conseguia sair da minha zona de conforto, porque eu queria apresentar algo novo. Então, a cada trabalho, eu pensava: "Nossa, nesse trabalho, eu vou fazer a fotografia que a família quer, eu vou fazer, né, aquilo que o cliente busca, né, de que é uma sessão de família, ok". Mas eu buscava algo de diferente naquela sessão de família. Eu buscava ter uma, 2 fotos relevantes ali para fins de concurso, né, para mim me testar. Eu acho que era bem isso, assim. Eu queria ter um norte, se eu estava tendo algum diferencial, se eu estava evoluindo a minha fotografia, se eu estava buscando alguma coisa nova, se eu tinha uma fotografia impactante. Ou seja, chegou num ponto exato da resposta à minha pergunta. Foram 2, né, tua trajetória e por que que João, Sim. tu vê muito disso, né, agora. Atendendo clientes, né, trabalhando com vitrine. Tu vê muito essa história que a Lu falou. E muitas vezes as pessoas têm medo, né? "Ah, eu não vou mandar porque eu não vou premiar". Ah, e não adianta É eu o mandar, medo de não que o Alê, né, depois a gente vai chegar lá, impulsionou a Ana, né, fazendo mais ou menos um trabalho que o João faz também. "Pô, vou te ajudar, vou te dar umas dicas aqui e ali". Como que é esse teu trabalho, João, também com a vitrine? Cara, eu percebo que, a princípio, eu vejo que muitos fotógrafos acham que é uma parada muito distante, a questão de conseguir premiar, e às vezes eles nem acreditam que ele tem um trabalho com potencial. E aí, tipo, quando o cara começa a entender que, ok, é distante, o que que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar minha fotografia. É um primeiro momento ali. E aí, depois que ele entende isso, cara, e tem confiança que o trabalho tá fluindo, tá legal, ele começa a acreditar mais e isso faz ele melhorar. E aí ele chega ali na primeira foto premiada e vai vendo que quantas possibilidades ele pode aproveitar daquilo. Tipo, eu percebo ao mesmo tempo que acontece isso, tem um outro lado que são aqueles fotógrafos que acreditam que a premiação não ajuda o fotógrafo, que eu acho uma besteira gigante. E mas é talvez por não conhecer. Como pode potencializar a carreira de um fotógrafo a premiação? Obviamente não a premiação sozinha, né. Não adianta o cara ser premiadaço e tal, não sei o quê, mas, porra, não entrega o trabalho no prazo, não atende bem o cliente, não se dá bem com o fornecedor. Então, são esses pontos que precisam ser meio que ajustados pra galera entender que não, a premiação ela ajuda sim na carreira do fotógrafo. E aconteceu uma coisa assim, o Alê, ele impulsionou muito, que a Ana tinha esse receio também. "Ah, eu não vou mandar, não sei, nunca participei e tal e tal". E o Alê deu uma dica numa foto, só de virar ela de cabeça pra baixo, cara, foi fantástica, e premiou de cara. Aí a Ana pegou essa confiança, né, que você falou. Mas Alê, eu queria que tu contasse uma história de uma foto premiada dos pombos. Eu sei que teve uma pessoa que foi no aeroporto pra te conhecer por causa dessa foto. Podia contar essa história? Antes de eu contar essa história, eu vou fazer acho que uma análise, uma analogia. Em todas as outras profissões, as pessoas meio que às vezes esquecem e ficam focada muito no prêmio em si, no selinho que a foto ganhou. Eu conheço, e vocês conhecem, inúmeros médicos que vão a congressos de fotografia. Esses médicos vão a congressos de fotografia para ver quem palestrar. Médicos, Congresso de Medicina. de medicina, Uhum. assim tem de engenharia, assim tem de De arquitetura, direito. direito, etc. Então eu acho que, assim, na minha cabeça existe um caminho natural de qualquer profissão. Você começa, você tem dificuldade em ter segurança e confiança no que você está fazendo, aí você começa a ter confiança, aí você depois é um segundo passo em que você quer que o teu cliente tenha confiança no que você faz, e daqui a pouco você está trabalhando para, como se diz? Eh, Se testar. E o concurso, ele entra, na minha opinião, dessa forma. Eu preciso me testar, eu preciso
entender e eu quero o aval e o reconhecimento da comunidade fotográfica do que eu tô fazendo. Porque quando eu tenho um médico premiado e o cara tá lá falando, ele tem o aval e o reconhecimento dos pares, dos outros médicos. Então, assim, é muito gratificante você também ter o reconhecimento de outros fotógrafos. Falar, cara, esse cara é muito bom no que ele faz. Esse cara é sensacional. Essa foto que você estava falando dos pombos é uma foto que eu fiz em Paris, uma fotografia de rua. Eu fiz essa fotografia, eu tenho 45 frames dessa foto. É um mendigo alimentando Tu não pombos. tava trabalhando. Não, Tu não tava tava em lazer, trabalhando. assim como nós falamos da foto do skate ali. Não estava trabalhando. Mas eu vi, mas isso é muito também de cada pessoa, entendeu? Eu gosto de fotografia de milhões de coisas, eu não fotografo só uma coisa. Então eu tô sempre metido, o meu tempo livre é com fotografia. Eu acabo aproveitando coisas que eu faço no meu tempo livre e submeto a premiações e concursos, porque existe a categoria para aquilo. Enfim, eu vou aproveitando as coisas que eu faço e vou transformando em coisas que vão me beneficiar de alguma forma. Essa foto, ela me linkou com um fotógrafo americano, deu um Google, me achou. Eu acabei indo para a Amazônia fotografar o impacto do Covid em comunidades indígenas, que é o Jonathan, que vai estar no Metamorfose. Jonathan Perret. Que a gente acabou virando amigo. Fugice, uma vez, comprou uma câmera. Falou, porra, eu comprei a câmera no Rio. Tem como você pegar a câmera para mim com a pessoa e fazer uma limpeza, mandar limpar? Falei, tem, cara. Aí eu vou estar indo ao Rio, uma escala de voo. Você me entrega no aeroporto? Claro. Cheguei, ele, no dia, está aqui a câmera. Ele pegou a câmera e me olhou e falou assim, meu irmão, essa dessa foto dos pombos. Por que você tá falando isso? Parada sobrenatural aquilo. E eu não tinha dado tanta relevância para aquilo. Eu falei, porra, vou ficar mais ligado. Cara, e foi a foto que me levou a ser finalista do Street Photography, feito pela Magnum, 2017, entendeu? Então, assim, eu ainda não era tão assíduo em concursos nessa época. E eu já fui aquele fotógrafo que falava, não, isso é bobagem, meu prêmio é meu cliente satisfeito. E eu sabia que eu estava falando aquilo porque eu não tinha foto para competir. Então esse era o meu argumento de defesa. Não, talvez não tivesse ainda, entendeu? Eu passei durante muito tempo como associado principalmente da Fine Art, sem submeter nada. Não participava, eu só ficava ali. Observador. Entendeu? Só de observador. Até o dia que eu virei e falei assim, cara, foda-se todo mundo. Deixa eu me testar. Deixa eu ver competição, entendeu? Vamos trocar uma ideia. E eu comecei a gostar. E no final das contas, eu passei a gostar de competir com faixa preta. Não quero competir com o nego. Eu tento olhar um universo referencial maior. Vou competir com esses caras, competir com ela em família, com o Ney. É isso que eu quero. Não quero menos. Aí o Fugisse falou, pô, me ajuda a fomentar a categoria de retrato. Eu podia não fomentar. Ficar sentado e falar, porra, quanto menos, melhor. Porra, eu botei o Léo. Entendeu? Léo, vambora participar. E o Léo tá na minha frente. botou Itê. Entendeu? Então, assim, eu não tô nem aí, velho. Entendeu? Eu não tô nem aí. Porque se você fizer uma comparação com o ranking mundial de surfista, o que tem de brasileiro, o que tem de nego bom, pô, tem o primeiro do ranking. Cara, do primeiro ao 15º, qualquer um poderia ser o primeiro. Mas tem o precursor, por exemplo. O Medina ganhou, cara. Nós também podemos. Nós também podemos. Entendeu? Minha referência então, e tal. Então, assim, pra mim, eu lembro que as pessoas ficavam brincando, porra, Ney, se aposenta, dá chance pra gente. Eu falava, não se aposenta não, porque eu quero ter uma foto premiada numa galeria junto contigo, né? Entendeu? É diferente você ser campeão mundial e ser campeão mundial junto com o Kelly Slater. Cara, entendeu? Tu imagina o cara que depois de 10 anos ganhou do Kelly Slater.
10 anos seguidos o cara é campeão. Aí o cara vem e ganha do Geral, que ele... Exato, entendeu? Sabe? Então, assim. Só que daí é o seguinte, o cara ganhou. Ele não ganhou 10. Qual que é a constância que o cara teve por 10 Qual é a anos, né? consistência? E a consistência, isso é... Então, para mim, assim, primeiro é uma honra dividir esse espaço com tantas feras, entendeu? E começar a cavar o seu espaço. Todo mundo quer ter o seu próprio espaço. A única coisa que eu vejo é muita gente querer ter o seu próprio espaço, esforço zero. Isso não vai acontecer. Se você também me perguntar, eu fui rato de workshop há muito tempo. Fui aluno do Ney, eu fui aluno do Fabrício, eu fui aluno do Júnior, aluno do Matos, aluno de muito nego que tá aí, ó, há muito tempo. Aí, Ale, aí a gente chega num assunto polêmico, onde as pessoas vão dizer assim, Maurício, porra, cara, tu faz as lives tudo brabo. Ah, Maurício, mas não sei o que, cara, mas vamos lá, o Rio Grande do Sul tem 9.000 fotógrafos. Nós tava vindo aqui, eu, tu e o Lax no caminho, né, Ale? No Rio Grande do Sul tem 9.000 fotógrafos e tem 235 no Metamorfose. Onde tu... Não vamos falar de valores, né, pessoal? Nem vamos falar de valores. O que tu acha de uma coisa assim? Por que que a pessoa, ela parece que tá dormindo, Eduardo? De, pô, tu viajou, chegou aqui ontem, hoje é domingo, pessoal, 16 de março. Workshop do Lax é amanhã. Eduardo veio no sábado, vai passar a semana aqui, volta na semana que vem, de longe, pegando voo, alugando carro. Cara, qual é a diferença, né? Daí eles falam assim, porra, a foto não vai pra frente, não vai pra frente, mas pô, tu tá a 15 minutos do hotel e tu não vai. Aí o cara faz um trajeto, né? O que que tu tá sentindo? Porque, Ale, nós também falamos disso, né? O pessoal muito no Brasil valoriza o produto e não o serviço. O que tu vai fazer com o produto se tu não tiver o Não, serviço, né? E o problema também é o seguinte, o fotógrafo esqueceu que ele vende serviço. Como é que você vai reclamar da noiva? Tá menosprezando o teu serviço, se na hora na oportunidade que você tem para consumir um serviço, você também faz pouco caso. Ou seja, não seja aquilo que tu odeia, né? É. Eduardo, como que tu vê isso? Porque tu também, e tu trouxe colaborador teu, Sim, sim. né? Cara, Tem mais de 9.000 fotógrafos no Rio Grande do Sul. Ele falou do cara querer evoluir do dia pra noite, querer nem fazer um esforço. Ah, né? Causa muito. Fico até assim, admirado de pessoas do lado. Eu há quase 18 horas de. Mas, cara, eu acho que assim, a galera hoje, pensar dessa forma, vai levar a lugar nenhum. Vai continuar do jeito que tá. E aí depois vai reclamar que não tem. O mercado vai tem- continuar do jeito. Que a fotografia não evolui, não consigo. E sabe um negócio, interrompendo o Edu, bizarro, que as pessoas vêm pra cá achando que vai aprender com a palestra da Lu, que vai palestrar. Tá? Não é só aí, cara. 5 minutos de papo com esse cara, 5 minutos com esse papo de cara, Ou 5 no minutos de papo bastidor, com a Lu fora da fora, palestra dela, né? cara, é enriquecedor. Então, assim, eu tô aqui hoje, a gente tá ali o tempo inteiro batendo papo, trocando ideia. Eu tô aprendendo já. Nem começou o evento, cara. Isso pra mim é rico demais, entendeu? Que baita oportunidade de aprender. E eu quero aprender mais o tempo inteiro. Aí depois o nego vai reclamar. Porra, mas aí tem carta marcada. Detalhe, Porra, eu tô estudando, você não tá estudando. Qual é a carta marcada? tem um detalhe em relação a outro podcast. Esse lance, né? Claro que o presencial, às vezes, é o congresso do palco, mas o congresso de corredor, justamente. É importante. A galera tá junto, trocando ideia. De repente o João fala pra mim uma coisa. Né, que você faz. E mais, sei lá, 8.000.
É extremamente importante a galera estar junto, né? Exato, que tem o João participa de um movimento enorme, que é a Power, que é network induzido, praticamente, né? O tempo inteiro. E isso é importante. E, cara, eu não sei de ninguém que veio pro Metamorfose, porque uma das coisas que falava assim, mas é difícil nos eventos falar com o palestrante. É o palestrante lá, era VIP. O Metamorfose, cara, todo mundo conversa com todo mundo. O João vai ver isso, ele já sentiu no esquenta, né? Total, cara. E é muito louco, porque, infelizmente, essa mesma galera que às vezes reclama que o mercado tá ruim, que o cliente pede desconto, aí quando descobre, qual que vai ser o valor pra ir no Metamorfose? Aí o cara tem a cara de pau de pedir desconto, tá ligado? Ou pedir o ingresso. Ou pedir o ingresso. Não, desconto ainda tá, né, razoável, né? De vez em Mas quando. o cara- eventualmente essa pessoa vai querer ir gratuito no rolê, sem pensar, pô, tem um custo pra trazer, pra preparar um lugar foda como... absurdo fazer de graça. Exato. E aí, tipo assim, o cara não tá investindo. Porque é investimento, né? É custo, né? Ele tá investindo nele pra adquirir mais conhecimento, pra conseguir aplicar, pra melhorar a fotografia, pra saber mais o que fazer com o trabalho e ter retorno daquilo. Só que parece que é algo que não conecta, tá ligado? É igual no lance da premiação, a galera que desconecta o lance de ser bem sucedido financeiramente e ser premiado. Parece que são duas coisas distintas. Eu acho que é a coisa mais imbecil que existe. Porque, tipo, no futebol, se o cara ganha a bola de ouro, ele é foda. Masterchef, se o cara tem lá a estrela Michelin, o cara é foda. Quem ganha o Oscar é foda. Aí na fotografia, quem ganha prêmio é ruim. Buchitagem do cara. Não? Acordei do nada aqui. Show de bola. Tem um amigo nosso, que é o Andy, né? O João Freitas deu uma de Andy agora. Eu entrei no outro paralelo. Eu tava... Mas é que não faz sentido. É justamente o que você falou, cara. Não... Separar as paradas, não sei, Exato, enfim. né? Não é nem separar as paradas, não dá valor. Exato. Né? Tipo, E é uma coisa que pode elevar demais. E teve um bundão aí, né? Recentemente falando isso, né? Uhum. Que prêmio não. Só que não resolve o prêmio. Mas eu acho, Ale, que foi uma coisa assim de Tem preparada. Tem bundão. Preparada, não concordo contigo, mas preparada, porque, cara, o cara converteu muita gente que seguiu e gente ingênua que vai lá. E tudo bem, tudo bem. É a opinião dele, mas assim como ele tem a opinião dele, a gente tem a nossa e tu vai proteger. É a mesma coisa que um cara que vem te dar um soco, tu vai dar um soco de volta. O cara vem te bater, tu vai te proteger. Eu acho isso importante. Mas num ponto de vista, Isso que né? ele falou, que não é literal não, tá, gente? Ninguém vai bater. Não. Esclarecer. Pelo amor de Deus. É defender o seu ponto. Claro. Agora, por exemplo, tá todo mundo quieto aqui trabalhando e tal. Cara, respeita. Até porque ninguém vai criticar. Se tu quer ser julgado pelos teus noivos, que bom. Se tá bom pra ti, beleza. Se a gente quer ser julgado pelos nossos noivos, pelo nosso cliente e por alguém que a gente confia, porque, cara, tu não vai entrar numa associação que tu não confia, né? Tu pode até Claro. errar ali e tal. Mas eu tenho muitas associações sólidas. A Metamorfose, hoje, ele é parceiro por questão de relacionamento, como o Fugisse, da Fine Art, por questão de relacionamento com o Daniel Ribeiro, com a Instinto Criativo. Eu não conheço ainda o pessoal da Inspiration, mas sabe, muitas vezes, quando acontece o fotógrafo brabo, daqui um pouco aquele recalcado que não premiou, e não tem a visão de tentar ir de novo e melhorar, ou, cara, é bom quando tu tá ganhando, quando tá perdendo e não é bom. Maurício, e tem uma questão assim também, né? Eu me lembro de uma frase que foi dita no meio disso tudo. Nunca vi uma foto esteticamente bonita sendo premiada. Isso pega diretamente nos meus calos, eu vou dizer. Porque eu não sou a rainha da composição. Eu não sou... Tanto que o meu sonho era fazer o workshop do Vitor Lax. Porque eu sou apaixonada pelas composições dele, enfim. Mas eu sempre trabalhei muito focada na diversão da família. Naquele momento familiar sendo executado com alegria, com felicidade. Aquela família saindo da sessão, se sentindo leve, feliz por ter vivido aquele momento em família, né? Aquela pausa. E que dali saem fotos. E de diversas sessões, assim, com esse formato, eu tive fotos premiadas. E que são fotos carregadas de sorriso, de felicidade, de conexões reais, né? De momentos
intensos e verdadeiros, vividos por essas famílias. E isso foi visto com carinho pelos jurados dos concursos, né? E são fotografias de encher os olhos. É impossível tu olhar uma fotografia de uma criança com aquele olho brilhando, né? Uma família feliz, uma família conectada, e você dizer que aquela não é uma fotografia bonita, que não tem estética. Exato. Então, o que é estética, né? E aí eu respondi, né? O que é, né, belo para uns não é para outros, né? E o que te parece, eu ainda disse, né? Tem tanta coisa feia que a gente vê por aí de comportamento, de postura, de índole, e tem gente que olha e ainda brilha os olhos, né? Então é aquela questão, né? O que é belo e o que não é, né? Um detalhe gente- importante em relação a... Quando você busca evolução, a premiação é naturalmente. E aí o que acontece? Pô, colocando seu trabalho à prova, e você vai buscar Competindo cada com dia você mais. mesmo. Exato. Tá perfeito. Tá competindo com si mesmo para a sua evolução ainda maior. Então isso coloca você num patamar. Consequentemente, o trabalho vai tendo um maior valor. Claro que um valor muito alto, talvez não dependa somente disso. Certeza vai te ajudar a chegar no caminho. E assim, ó, Edu, eu lá na Schlosser, no Esquenta, assim como o João palestrou num Esquenta da Go Image, Eduardo Neri palestrou no evento de lançamento do Metamorfose 2024, lá no Vale das Vinhedas da Imersão. Valeu, uma das palestras mais fantásticas e emocionantes que eu vi. Não digo que não teve emoção na palestra da Lu, porque teve também lá em 3 de maio, no Congresso da Schlosser, mas foi uma das palestras, assim, mais bacanas, que eu sabia que, por exemplo, se tinha alguém que não era fotógrafo, ia entender o que ela estava falando. Né? Por quê? Porque é de pessoas que a gente está falando. E tu tem que cuidar muito em ser o fotógrafo do rico. Ah, então quem é pobre não é bom. Então é o seguinte, eu vou falar de uma coisa, eu não quero que as pessoas levem pro lado, o Maurício está expondo a filha dele. A minha filha é a coisa mais importante do mundo. A minha filha, por ter uma doença genética, talvez, ela não é linda? Talvez a gente volta, talvez a gente volta para Hitler, que queria matar todo mundo e só ficar loiro de olho azul. Fudeu pro meu tesouro. Continua. Tá entendendo, galera? Então, a gente quer isso. Só um tipo de coisa é o certo? Não, então... diversidade é exato, é diversidade. Eu tenho confiança que já lançando, que esse podcast não vai ao ar antes do Metamorfose, eu tô com orgulho de trazer o João Freitas pro ano que vem, pro Metamorfose 2020. Olha, Porque eu falei lá atrás, o João, mas por que eu? Por que eu? E aí eu falei, João, eu tenho certeza que vai ser teu ano, cara, porque o que tu tá fazendo pra fotografia é algo legal. Tu tá trazendo pessoas e automaticamente o que vai acontecer com essas pessoas? Tu vai levar a autoestima delas. Total. numa conversa com o Ney Bernardes, ele me disse recentemente, assim, olha, João Freitas está fazendo muito pela fotografia nacional. Ele disse isso pra mim numa conversa de sofá. Porra, só o Ney. Vai ter que pagar o jantar hoje, então. Eu fiquei sem saber. Quando é pra falar na brincadeira, eu sei. Ô, Ney, agora cobra o jantar, né? Lá no Caramba, Metamorfose. que massa. Porque, Ele falou com tipo, muito carinho. isso é muito louco, né? Porque, tipo, olha agora, ali atrás, pouco tempo, em 2018, 2017, tava começando a caminhada nisso. E agora, descobri que o Ney falou algo assim pra mim é maravilhoso. E, tipo, reforça ainda mais aquela questão de a gente buscar evoluir. E Tá, buscar a eu evolução vou fazer uma pergunta fotográfica. então pra você, João. Como é que fica então, de 2017 pra cá, chegou onde você chegou? Como é que você lida com alguém que vai falar assim, porra, mas tão rápido, como é que você conseguiu? Porra, é tempo pra caramba, 17. Agora é tempo pra caramba. Mas tem nego que cara. tá 20 E anos, aí? 30. Então, mano. mas eu acredito que... Eu sei a resposta, eu só tô falando porque... Pra ouvir da tua boca. Não. Porque a galera acha que é da noite pro dia, que Não é, é, que é cara. rapidinho, Não é. que não tem estudo, entendeu? Né? Tem renúncias. Porra, tem muito sacrifício. Além de renúncias, tipo, cada pessoa tem o seu timing pra executar as paradas. E também tem muita questão de... Tem uma pessoa que quer chegar até aqui, outra quer ir mais além. E, tipo, não tem nada de errado com as duas pessoas. Talvez é que cada um quer também, sacou? Então, no meu caso, é porque eu coloquei como objetivo ter um produto, que a fotografia também é um produto, que vem de nosso serviço, a fotografia é um produto, que tivesse diferencial. Então, eu tinha que evoluir tecnicamente, eu tinha que evoluir
Aí depois da fotografia eu entendi que eu tinha que evoluir a parte do marketing, a parte de vendas, Mas a aí parte você de fez o quê? gestão. Você Aí é estudo, cara. Não tem osmose. Tipo assim, pô, eu sou o escolhido, eu sou o cara que vou ficar aqui e as coisas vão vir até mim. Não é assim. Não é No que nem o mundo Romário real- fala, papai do céu olhou pra mim e disse, você é o cara. Não, mas isso aí é uma em cada, sei lá, 10 mil, 1 milhão. É muito louco, não dá pra... Pega 8 mil e tantas pessoas vendo um negócio desse e fala que o cara tá errado. É a velha história, que daí, que nem o Ale falou, é a velha história. 9 mil, mais de 9 mil fotógrafos no Rio Grande do Sul, 200 e poucos no Metamorfose. Daqui um pouco, não é todos os 200 e poucos que a gente vai ter resultado que vai. Sim. Desses 200 e poucos, talvez 30, 40 vão se sobressair. Como Mas o importante continuar não, mas estudando, tendo a mas o constância, importante né? não é isso, cara. O importante é que essas pessoas estão buscando Desenvolver. desenvolver e estão indo. Em algum momento elas vão... E estão indo num lugar ótimo para consumir conhecimento. Entendeu? Porque a gente estava falando agora de conhecimento corredor, e essas pessoas e os congressistas, se não sabem, deveriam saber que a gente aprende muito com qualquer um, com qualquer Sim. pessoa. A troca de experiência com pessoas, que é isso que eu acredito que a fotografia é que nos enriquece, é que nos ensina todo dia uma coisa diferente. É da onde você veio, da tua cultura. Cara, o Brasil é enorme, é muita diversidade cultural, etnia, é muita coisa diferente, entendeu? Então, quanto mais você absorve cada detalhe disso e de cada um que tá do teu lado, porra, você tá aprendendo, você tá absorvendo todo. A gente fotografa com a nossa bagagem, com a nossa cultura. Se eu não coloco nada na minha bagagem, nada na minha mochila, eu não tenho nada. Não tenho referência, eu não tenho nada. Entendeu? Então amanhã você tá o quê? Copiando os outros. Entendeu? Aí entra também aquela galera que faz o que está sendo feito. Entendeu? E depois não entende como é que eu desenvolvo o meu trabalho. Se você não olhar para dentro, botar o que tem dentro para fora, não vai sair nada, cara. E às vezes não tem nada. Você não tá colocando nada, você não tá alimentando a tua bagagem, né? Visual, cultural. Porra, como é que você não vai dizer que você não vai aprender alguma coisa num ambiente cultural rico desse? Pô, a gente tem dois fotógrafos internacionais. Né? Tem Victor Lax, Tem que vem da o Espanha, Jonathan, Jonathan Alperric, que vem de Nova York. a Roberta. A Roberta Tavares, que viaja o mundo, Mundo. cara. Uma hora ela tá na Inglaterra, outra hora tá na Espanha, outra hora tá nos Como Estados assim, Unidos. cara? E com aí a temos bagagem visual. o Argos Vasco, que tá há 6 anos, que saiu daqui e, cara, penou 2 anos sem fotografar, limpando peixe, Sim. pra viver hoje só de fotografia no Reino Unido. Me parece que é mais fácil você observar ali do ponto de vista de quando a pessoa já está bem sucedida, mas você às vezes não enxerga qual que foi a jornada dela até chegar ali, tá ligado? A grama do vizinho é sempre Isso aí mais é- verde. Exato. Seria que nem fazer uma leitura de portfólio que uma foto com uma galinha é vazia. Quando tu não sabe o contexto dessa história do casal que tá ali, né? E tem Ah, outro eu ponto. premiei muitas fotos com galinhas também, tá? Fotos, vou adorar. Tem muita galinha na minha Cara, foto. e tem um outro ponto também que a gente tem clareza. A gente não faz distinção de quem vai ser o nosso cliente. Eu, pelo menos, não faço, acredito que vocês também não. Mas a gente não tem condições físicas de atender todos os clientes. Então, vão ter clientes que vão se identificar com aquilo, tem clientes que não vão se identificar. E aí, tipo assim, quando é, sei lá, talvez um outro profissional não identificando, é só o cara não consumir a parada, ou o cara Sim, tá não tudo se bem. envolver e faz parte do jogo. E E tá tudo bem. exato. E, galera, eu vou perguntar pro Ale ou pra vocês. Vocês já devem ter feito casamento de cara que ganha mais de 200, 300, 500 mil reais por mês. E vocês já fizeram, né? Ou casamentos de 3 milhões de reais e casamentos de investimento de 50, de 40. E aí? E tá tudo Isso é bem. muito louco. Eu já fiz casamento que eu era o que eles fizeram mais investimento na fala das imagens, um ticket ali legal. Eu já fiz casamento que um vaso de flor era mais caro que o nosso pacote mais alto, tá ligado? Então, tipo, eu fotografei igual os dois. Acho que Isso é um profissionalismo. exato, pô. Não faz Você sentido. se Não só profissionalismo. Humanidade. Exato. Não, mas Humanidade, você perceber. fotografa coisa ou você fotografa pessoa? Exato. Ah, exato. Porque senão, no Rio de Janeiro, só os casamentos no Copacabana Palace que iam ter valor. Exato. Né? Só ia valer os de lá, né? Só ia Deixa valer eu o ver de aqui lá, na ou lista, de isso tá grandes validado. hotéis e o cara que mora
tá quebrada sabe, não tem grana pra nada, nem pra comer, mas tem uma identificação contigo e aprecia fotografia, e aí? E às vezes Como é que até, é? tipo assim, o cara às vezes não tem grandes condições ou condições interessantes, boas, mas ele faz questão de que seja você e investe nisso, cara. Isso é muito louco quando Cara, eu acontece. nunca falei isso, eu não sou de ficar divulgando, até porque agora, como eu não moro mais no Brasil, vou falar. Eu já fiz casamento pra pobre, pobre mesmo, que o Uhum. cara não tem dinheiro, falta dinheiro pra comer. Eu falava, cara, eu faço o casamento, te entrego o álbum. Essas pessoas eu chegava pra foto, parecia que eu era o noivo. Eu falava, cara, não, tô aqui por você, entendeu? E eu acredito que assim, e aí, essas fotos são ruins? E essas pessoas são desprovidas Não de vale a pena, grana, né, no né? Não caso. vale a pena, só vale o cara que vai casar no hotel. Aí entra qual é o seu propósito? O que você está buscando? E aí volta a questão: você fotografa coisa ou você fotografa pessoas? E eu acredito muito em retribuir um pouco do que eu faço para a comunidade, para pessoas que não vão ter condição de pagar sei lá, o orçamento cheio que a gente vende. Esse cara não tem nada. Porra, mas vamos dar um pouco pra quem não tem nada? Ale, um dos lemas do Metamorfose, né, que a gente sempre fala, é que a gente tá aqui para servir, não para ser servido. É isso. Quem vem ao mundo para ser servido não serve ao mundo. Esse é o meu pensamento. E também, cara, que a gente, o dia que o mais forte não fizer pro mais fraco, eu acho que a humanidade se perde. A gente tá aqui para ajudar quem é mais fraco. E eu não pensava assim, cara. A vida teve que me mostrar coisas. Teve que acontecer coisas muito ruins, porque às vezes é no amor, mas mais na dor que tu aprende. E num primeiro momento, quando tu recebe uma notícia que a tua filha tem um problema genético, que corre risco de vida, que daqui um pouco ela não vai ser que nem as outras crianças, tu cai num abismo e no decorrer do tempo tu vê que exatamente era como tu queria ela e exatamente o que tu precisava pra tua vida pra encontrar o teu caminho e o teu propósito. E aí, quando tu vê certas coisas de desrespeito com um gosto ou outro, o João pode gostar de feijão com arroz. Eu posso gostar de salada. ah, e tá tudo bem, cara, é o gosto dele. Ah, mas tu tem que comer o que eu como também. Não, é tu que escolhe, Não velho. aplica, né? Tipo, Não, então, cara, o mundo hoje, e é o que a gente busca. Busca botar conhecimento no Metamorfose, a gente busca botar conteúdo, né? A gente busca botar relacionamento, mas a gente trabalha muito com a questão da humanidade. Então, não é qualquer um que vai subir no palco no Metamorfose, e que nem meu grande amigo Ale fala também, não é qualquer um que vai gostar ouvir o Metamorfose. E a gente vai respeitar, porque tem gosto Eu para não acho tudo. que é um congresso para qualquer pessoa. Bom, atrai o que a gente quer, né? E muitas vezes, né, Lu, acho que quando a gente tem filho, né? Não é querer forçar o João, né? Acelerar o processo aqui, né? O pular uma Eduardo tá fase. falando, né? Ô, João, vamos acelerar aí. Mas quando a gente tem filho, né, Lu, a visão, né? Principalmente porque o Edu falou uma coisa muito legal pro João hoje. Eu falo isso também. Eu amo a Ana, eu amo a minha esposa, né? Mas quando nasceu realmente, quando a Olivia nasceu, eu descobri o que é o amor. Então te dá uma perspectiva. E nada também, é uma escolha de quem Sim. quer ser pai e mãe, né? Mas tu ter filho, eu acho que te transforma. E aí, fazendo uma analogia, é o que a gente tem que fazer com o nosso trabalho. Passar adiante. Assim como tu passa um legado pro teu filho, o teu trabalho ele tem que seguir também. Então eu acho importante. A questão de tu ser mãe mudou muito o processo da. E o teu primeiro filho, eu não sei se tu já fotografava, a tua primeira filha. Mudou muito o processo de entender o mundo e as pessoas? Fotografia? Então, conheci a fotografia quando eu estava grávida da Maria Valentina, que é a mais velha, né. Então foi ali que eu tive contato e comecei a estudar.
E ela foi a minha cobaia, né? Foi ali que eu vou falar um pouquinho na terça-feira, brevemente, sobre isso. Mas foi ali que eu comecei a fotografia. E, e eu senti, quando a Maria chegou na minha vida, que eu precisava buscar um ponto de equilíbrio. Eu precisava me satisfazer como pessoa, como profissional. É, tinha que ter algo, assim, que me desse satisfação. Eu como produzindo algo. Para que eu tivesse condições de ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais leve, ser uma boa mãe, né. Então, eu era muito desgostosa com a carreira que eu tinha, não era algo que me completava, eu não me encontrava. Foram 13 anos tentando. E a Maria, ela veio e esse universo se abriu, né. Eh, eu acho, como tu disse, as coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer e vão nos guiando e vão nos dando um novo trajeto, né. A gente só tem que estar atento, né. A gente tem que estar perceptivo os sinais, né, e as coisas vão acontecendo. E sim, os filhos é o maior amor que a gente pode ter na vida. Não sei se existe outra coisa. E eu acho que é esse amor, é esse amor Se absolutamente tem, Deus guardou pra intenso ele. e incondicional que vai nos abrir essa mente, eu acho que para uma plenitude, sabe, pra gente poder fazer o bem, fazer bem pra gente, né, buscar o nosso bem-estar. Acho que isso é acima de qualquer coisa, né. Então, igual a gente estava falando lá, né? Filhos são uma energia que às vezes nós não sabíamos que justamente para buscar o que nós somos. Eles não são a tua desculpa, né? Que a gente tava Exato, falando, né? exato. Eu acho que a desculpa é para quem não quer Eu poderia. evoluir, não quer. Obrigado, Eduardo, por causa disso, porque eu falei também. Eu poderia ter desistido no momento que Olivia. Não, ela foi a minha Ela foi tua inspiração. energia. É, minha Ela energia. foi onde você buscou a vontade de querer ir mais além por conta dela. Então nós somos isso. Quando a gente tem o nosso filho, cara, isso é uma nova, digamos, um aditivo na sua vida a ponto de mover você para você querer ser melhor, para você querer ser o melhor pai, o melhor fotógrafo, o melhor em comunidade, né? Querendo ou não, quando a gente participa do Metamorfose, a gente entra por uma comunidade e não mais como um congresso, sim, por uma comunidade. E isso é extremamente importante para a evolução como pessoa, o profissional, mas especialmente assim como o ser, né? Que a gente sobrevive aqui dentro. Cara, Acho que assim, quando a gente, quem você colocou, né? A gente está aqui para servir quem, né? Então é isso, o Metamorfose trouxe Sobre isso isso. também. Exato. e assim, cara, a gente, quando o propósito é tão forte e já tá dando a mágica do Metamorfose aqui, a gente começou, eu não tinha uma ideia de como começar essa conversa conosco. Aí eu vi pessoas cercadas, envolvidas com associações de fotografia, né? E, cara, nós caímos exatamente, poderia ter seguido toda a conversa falando daquilo ali e caiu no que o Metamorfose é. E aí eu quero fazer também uma pergunta pro Ale. A Clarinha tá com 7 anos. Só que antes da Clarinha nascer, tu já fazia muito trabalho social. E eu queria entender o que levou o Ale, por que o Ale subia a favela ou ia pro presídio fazer trabalhos sociais? Isso tem a ver com a minha palestra. Fazendo. E outra, não, só pra garantir. Dinheiro é bom, né, Ale? Porque muitas vezes o cara, faz projeto social e não quer ganhar dinheiro. Eu cresci sem voz. Eu fui uma criança sem voz, onde não me perguntavam o meu desejo para nada. Ó, isso aqui é ótimo para você, isso aqui é muito legal, você vai amar isso aqui. E para mim estava tudo bem. Eu sou uma criança, mas só que não, né? Tem um preço na vida adulta. E aí, encurtando a história, eu passei a achar o meu caminho. E a voz, para quem não tinha voz, no caso eu mesmo, através da minha fotografia. Você perceber que ali eu não era julgado, eu podia ser o que eu quisesse ser. Eu comecei a perceber que ir à favela, ir ao presídio, contar essa história também, fotografar minorias, não era só moda. Você vai porque é moda. Era porque eu percebia que aquelas pessoas tinham a mesma dificuldade que eu um dia tive, então eu me conectava
link era muito rápido e muito fácil com essas pessoas. Elas também não têm voz. Então, quando eu fotografo o índio, eu quero dar voz à minha fotografia. Ele não tem voz. Quando eu fotografo um retrato na favela, eu estou dando voz a uma pessoa que está à margem da sociedade. E ninguém pergunta a ela como é que ela está, e dá bom dia para ela. Quando eu fui fotografar no presídio feminino, na minha cabeça era, cara, eu preciso ir lá dar um pouco de autoestima para essas mulheres. Elas já foram julgadas pela sociedade, elas estão encarceradas, elas estão presas, privadas pela liberdade delas. Então, preciso ir lá dar algum benefício. Preciso dar um benefício para elas. Quando eu fui fazer essas fotos, a minha esposa estava grávida de 7 meses da Clara. Eu estava indo fotografar na ala especial presídio feminino de Bangu 1, Rio de Janeiro. Era uma ala especial onde as presas ficavam ali gestantes e mães com bebês até 6 meses de idade. Assim, para mim, quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, em que eu não estou ganhando dinheiro com isso, mas eu estou ganhando algo que eu não vou conseguir ganhar em lugar nenhum, que é ser um ser humano melhor, ter um olhar um pouco mais amoroso do ser humano, ser um pai melhor, ser um ser humano melhor, ser um fotógrafo melhor. Eu também estou me desafiando como fotógrafo. Então, isso não é porque eu não acabei indo buscar isso, isso meio que aconteceu naturalmente, esses meus caminhos, né? Coração. É. Então, eu Coração acho que eu também não estou nesse evento, Metamorfose, à toa. Eu acho que a gente acaba dando a mão para quem a gente quer dar a mão, para quem a gente acha que, pô, isso aqui faz sentido para mim. O Metamorfose não me deu a mão à toa. A gente se conecta, a gente fala a mesma língua. Eu acho que eu parar aqui, por isso que eu tô aqui. E bacana, né, João? Que, cara, tu não bebe só de uma fonte, né? Da água só de uma fonte. Tu procura outras. Tu participa de um movimento aqui, outro movimento ali. Tu participa de congresso aqui, congresso ali. E aqui fica um recado. Quem tá olhando, né? Ou no máximo que der. Tu não precisa vir só no Metamorfose. Tu não precisa ir só para um capixaba. Tu não precisa ir só para a Semana da Vai Fotografia. estudar. Talvez tu não consiga ir em todos, mas daqui um pouco, cara, a cada meio ano tu tem que fazer alguma coisa. Ou faz um workshop, cara, estuda, que é assim que foi a resposta que tu pediu, que tu procurou com Isso. o João. Estudo, cara, foi estudo, Ah, conhecimento. e tem uma coisa bem legal que eu tava comentando contigo outro dia desse. A gente tem, vou olhar para os três aqui, Foda. três colegas sensacionais. Se um dia esse cara lança um workshop, eu vou querer ser o primeiro a fazer. Ela lança um workshop, eu vou querer ser o primeiro a fazer. Se ele lança um workshop, eu vou querer ser o primeiro a fazer. Sabe por que eu tô te falando isso? Isso se chama tempo. Se nós três nos inscrevermos no teu workshop, mais 10 amigos se inscreverem no teu workshop, a gente já tá falando de 15. Você já fez a mala com 15. Se vier extra, melhor ainda. E aonde eu quero chegar? O dia que ele fizer, 15 vão fazer. Uhum. O dia que ela fizer, 15 vai fazer. E sabe o que isso significa? Aumento. Se a gente, como fotógrafo, não fomentar a nossa carreira, a nossa profissão, traço, cara. E o que eu mais vejo é... Ah, não, cara, não vou. Separação, né? Eu vejo muito mais menos união do que união, entendeu? E queria te ouvir muito agora, mas assim, eu ia amar fazer workshop desses caras, entendeu? Mas por que não? Cara, e ainda tem um outro ponto, né? Além disso que você falou. O cara vai em um congresso, vai em outro. Não obrigatoriamente ele tem que consumir tudo e aplicar tudo que ele ouviu. Exato. Cara, você liga um negócio que se chama filtro. Não Aí tem você como, né? vai ativar coisas ali que de fato você vai conseguir aplicar agora. Tem coisas que você vai entender daqui a um tempo de caminhada na fotografia. Então, é meio que junção de bom senso com não deixar a oportunidade passar. Eu acho que é bom
trazer essa informação também, porque o cara às vezes acha, pô, mas tem congresso o tempo todo, eu tenho que estar em todos. Às vezes você pode ir em 3 congressos, 4, enfim. Mas, se você tiver um filtro para entender o que você consegue aplicar agora, o que é para agora, o que é para depois, vai ser muito mais prático, sabe? Perfeito, o Eduardo falou isso também, cara. Se eu vim aqui por uma palestra fazer a diferença Sim. pra mim, né? Um insight ali, cara, quanto que pode reverberar isso, Exato. né? E assim, cara, quando você vai num lugar, tem uma roda de almoço, inclusive. Tá numa rodinha de almoço Ah. ali, como a gente tava lá hoje. Quantas informações você pode trocar ali também? Quanto você pode crescer com o que o Ale falou pra mim lá no almoço? Ou, de repente, o João deu uma ideia. Somente no congresso Não, e existe. as melhores dicas vêm aí. Vem no Aham, shopping, vem no aham. almoço, vem na Então, assim, esquina. por que não fazer? Né? Então, se você tá presente num lugar, pô, se junta. Vamos pro pau. E sabe, também tem uma outra coisa que a gente ainda não abordou, que é o seguinte: vir nesses congressos, e não só assistir a palestra, mas você já parou pra pensar que você pode virar amigo dos caras que você admira? Pô, Hã? seu amigo. É bem Eu nem esperava você ter um amigo. Cara, bem a Lu tem uma história seguinte, que ela decidiu de última hora ir num esquenta em São Cepé. De última hora. Hoje ela tá aqui, cara. Ah, então, eu tenho uma história com ela que é bem engraçada. Eu dava aula no Esfera, do Esfera. fotógrafo, que era do Ney, e eu conheci ela lá, como minha aluna. Beleza. Aí era durante a pandemia. A gente se falava muito por zap e tal. E um dia ela me liga chorando, falando, porra, eu tô falando com o pessoal da turma e o pessoal não me ouve, não sei o que, eu tô falando, a pessoa... E, bicho, então não fala. Fala pra quem quer te ouvir. É, ué. Porque, pô, eu já vi tua fotografia, é sensacional, você já é premiada, você já submete suas fotos. Para de falar com quem não quer te ouvir, cara. Simples assim, entendeu? E aí, um belo dia, a gente tava no Rio, tomando um chopp, se conhecendo pessoalmente. Então, assim, eu acho que você ir nesses congressos, você também desenvolve amizade, cara. Você se afeiçoa com pessoas que você, antes, você só conhecia online. Era outro referencial, entendeu? E você poder tocar, e, porra, abraçar e falar, cara, legal, cara. E não ter receio de se aproximar, né? Você tá ali, meio todas aquelas pessoas, né? Tá tendo uma oportunidade ali. As pessoas estão a poucos metros de distância, né? Então, se aproxime, se apresente, né? Inicie uma conversa, se é alguém que tu admira, né? Não ficar com vergonha, não ficar retraído. O Fugice foi assim, né? Eu me aproximei do Fugice porque ele desceu do palco e eu tava na primeira fila. Muito prazer. Luciana, tudo bem? E ali a gente já começou a bater papo e a coisa evoluiu. E né, rolou uma identificação, assim, né, essa questão de valores, de pensamentos, né? E hoje eu digo que o Fugice é meu amigo, sabe? Quantas coisas surgiram a partir daí. Então, se você admira alguém, né? Eu acho que a gente tem que romper também isso de, ai, não vou falar o que vão pensar, ou fazer um preconceito, aquilo lá não vai me dar conversa, não tem a cara boa, É o coração né? aberto, né? Cara, é muito louco. Quando eu comecei a ir nos congressos, que aí foi ali 16, 15, 16, 17, na minha cabeça era, pra eu conseguir ter contato com essa pessoa que é minha referência, eu preciso estar no mesmo lugar que ela vai estar. E se a pessoa mora no sul, ou se a pessoa mora, sei lá, em outro lugar. E, obviamente, pela distância, eu não vou estar no mesmo ambiente que ela. Mas se eu vou num congresso que ela tá ali, eu vou lá e vou trocar ideia com essa pessoa. Não faz sentido. Então, isso me ajudava e me fez ter mais vontade ainda de ir nos congressos, assim, sabe? Pra estar no mesmo ambiente que a pessoa que eu tinha de referência e pra conseguir falar com ela pessoalmente. Não, eu vou nos workshops, eu fico assim, cara, o que que esse cara bebe? O que que esse cara come? O que que esse cara pensa? O que que esse cara lê? Pra fazer o que ele faz? fuma? Porque é aí que tá o pulo do gato, entendeu? Não é ir participar da prática do cara e fotografar com... A foto é dele. Como é que ele fez essa parada? Entendeu? Mas se você não tá junto com o cara, não tá convivendo, não tá no mesmo ambiente, igual o João tava falando, como é que você quer É fazer difícil, né? isso? E aquela velha história que a gente sempre diz, cara, muitas vezes tu procura uma desculpa de não ir,
né? É sempre uma muleta, né, mano? É uma muleta. Aí, por exemplo, eu não vou por causa disso, não vou por causa disso. Eu não vou porque é uma panelinha. É uma panela com a tampa aberta, metamorfose. Uhum. Isso é claro, pessoal. Mas aquele lá, o Maurício, por quê? Por quê? Porque tá inserido, tá ajudando, tem sintonia, tem sintonia. Então, lógico, nem todo mundo tem o mesmo pensamento. Eu não vou ir num congresso alguma coisa que tem uma mentalidade. Quem não gosta do estilo do Metamorfose, não vai vir. É até pior se É vem. isso que eu tava falando. Não só pro cara que tá agrega, né? vindo, como pro próprio evento, né? E tá tudo bem, e a gente respeita. Não, A mas você melhor tá coisa é você sujeito pode a não isso. concordar, mas tem que respeitar, né? E você tá sujeito a isso. Quem nunca Exato. veio e tá aí, vai... Esse agora que evento que vai começar daqui a 2 dias, o cara pode vir e falar, não é pra mim. Tudo bem também, porque você não vai agradar todo E mundo. tem um ponto, mas é que eu ganho, eu com fotografia eu consigo 5, 6 mil por mês, cara. Mas tu vai investir R$2.000 com tudo, no máximo, lógico. O Eduardo Neri não, porque gastou com o avião e ainda deixou para comprar o voo na última hora, pagou um horror de caro, né? Mas ele já estava programado. Patamar. Exato. E aí você tá falando do cara que ganha 5, 6 no mês. No mês, Aí o cara, aí se multiplica isso por 12, vai dar outro valor. 72. E aí o cara ainda vai pegar desse faturamento que ele teve e vai tirar de repente 2.000 de algo que vai impactar todo o tempo dele ali, tá ligado? E não é tipo assim, 2.000 todos os meses. Nem é 2.000, tô jogando aqui pra cima e tal. Cara, é retorno sobre investimento. Lembrando, 2.000 não é o valor do ingresso, tá? Tem que É o valor tem que do ser hotel, da alimentação, de tudo que Viagem. a gente tem esses cálculos, né? O João falou, eu boto ele embaixo. Quando eu fui a primeira vez no congresso, mudou minha vida. Assim, cara, começa a enxergar a fotografia de uma maneira que seja mais... Então, dizer não a isso é uma bobagem. Então, você tem um caminho que você vai seguir, trilhando de aprendizagem, seja ela de amor, família, mensagem, premiação, elevação de ticket, enfim, diversas coisas. Por que eu vou ficar restrito a isso? Um investimento tão barato que pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida pessoal e a vida profissional. Principalmente. Exato. E pessoal, estamos encerrando, porque a gente tem que ainda voltar lá pro hotel, né, para fazer algumas coisas. Eu queria que cada um de vocês, né, começando pela Lu, passando pelo Alê, pelo João aqui, deixasse um recado aqui pra galera, né, do que vocês esperam do Metamorfose e dizer pra galera que não veio esse ano, talvez não perder 2026, né, que já é certo, 10 e 11 de março de 2026. Então, a expectativa tá bem alta, né? Primeiro Metamorfoses, né? Foi como congressista. Segundo, eu tava como embaixadora. E agora, como palestrante. E é um palco emocionante, né? Porque eu tinha um sonho, que era fazer o workshop do Vitor Lax. E agora a gente vai compartilhar palco. É uma coisa um pouco forte pra mim, mas... não tem como a gente não ficar ansioso pela chegada do momento, né? Uma sensação de responsabilidade, de querer realizar isso, né? De uma vez. Eu espero poder tocar, né, o coração das pessoas com aquilo que eu amo fazer. Tenho certeza que quem prestar atenção em muitas entrelinhas ali, eu vou estar entregando de bandeja metodologias e argumentos de venda também, né? Então, a minha expectativa é poder entregar com amor muito pra galera, poder conhecer muita gente, reencontrar tantas outras, né? E que a gente viva 3 dias aí bem intensos, que agregue pra todo mundo. E tu vai voltar em 2026? Meu Deus. Vamos pro quarto, né? Pro quarto ano, tá, quarto pessoal? ano. Tem que ser tudo explicado, né? A quinta série mora no Metamorfose também, né? Bem claro pra especialistas, pra não ter problema. Tipo assim, ó, 2.000 não é o valor ingresso, do ingresso. Quarto, não é o quarto ano. O ano passado eu brinquei, que quando perguntaram pra mim, eu tava no microfone, o cara, tá, mas quanto que é? A imersão, né? Eu falei, 30 mil. Aí teve um cara, não, eu não vou porque eu acho que é muito caro, 30 mil, mas eu tava brincando, cara. Não é literal.
Ale, deixa um recado aí pra galera, então. Então, O Ale que vai eu vou- fazer a tradução eu vou fazer do Jonathan esse ano, eu Perrier, vou né? fazer a tradução do Jonathan, da palestra dele. Teu parceiro de que é o- selva amazônica. Isso. E eu vou repetir o que eu falei no depoimento que eu dei, que saiu recentemente agora, no último Metamorfose, que o Metamorfose, para mim, é o meu evento preferido. Assim, parabéns, Maurício. Galera, obrigado, pessoal. Obrigado. Baguncei uma finaleira aí, né? Com corpinho de 80. Galera, então o que eu tenho pra dizer? Tá encerrado, vamos ficar sem o depoimento do Ale, do Edu e do João. Não, capaz, era só pra você. Vira aí. Vem. Vamos lá. Eles dão o depoimento aí. Vocês estavam ansiosos pra abrir champanhe, né? Aê, boa. É vídeo, não é foto? Aqui, ó. Frame. Ó, que é o Como é que é? Que joia. Aqui. Não, chega, a gente faz pro... Aqui, ó, o M. Eu tenho os dedos tortos. Vocês estavam muito quietinhos lá, né? É verdade. Trabalhando. Se não Não, considerações Então finais. vamos acabar aqui. Falar que você tá mentindo, tá mentindo. É mentira, é a única mentira. Você não vai lamber. Comeram o bolo antes, Mas cara. era pra fazer isso aí. Era pra fazer sacanagem mesmo. Aqui, ó. O detalhe é que, assim, é um resto de bolo. Aham. O nego pegou a vela da macumba ali da esquina. Cara, isso aqui, segundo quem procura uma foto bela e tal, não vai premiar. Agora, pro fotógrafo que é fotojornalismo, que conhece o contexto histórico, como vocês fizeram o bolo, vai premiar, velho. Então, mas tem o falta jogar a contexto. galinha aqui. É verdade. Afinal de contas, pegou na encruzilhada. A galinha preta de granja. Olha, Pessoal, vamos encerrar, porque nós temos Vamos? que jantar ainda, né? Estamos encerrando aqui. Vamos. Ali, então, para encerrar o teu raciocínio, é o teu evento preferido. É o meu evento preferido. Eu acho que eu vou encontrar amigos muito queridos e só por isso já vale a vinda. Entendeu? Então, assim, não perco. Não precisa perguntar se eu vou vir ano que vem. Eu vou vir. Não sei como, É a garantia que a e gente tem de ver cumprindo todo qual ano. papel, mas eu vou vir. E aí, participou lá da imersão, né? Não conseguiu vir ano passado pela enchente. sim. Mas como é que tá essa ansiedade aí? Cara, pra mim, né, já disse nas lives, né, que a gente fez, é um evento que realmente nos traz algo muito gostoso, né, que é humano. Um abraço, eu falo que o pré-requisito do evento é dar um abraço, né, no seu companheiro. Então isso eu acho muito legal, a fotografia precisa disso. Especialmente, o Malu falou, de valor. Não o valor financeiro, não, mas o valor que ela realmente pode proporcionar na vida das pessoas, que é essa nostalgia, essa saudade, esse valor sentimental, ela é tão forte, né? Então a gente precisa evoluir. E o Metamorfose, eu acredito que encaixa demais nisso. Por passar justamente o valor que a fotografia tem, o valor real que ela realmente tem. Então, para mim é uma grande alegria participar, e especialmente aí com essa galera fantástica, que com certeza vai brilhar esse congresso, vai deixar ele cada vez maior, e é o que eu quero, e ano que vem eu tô aqui. Obrigado, mano. Obrigado, vou te aguardar aí. Em janeiro de 2023, se eu não me engano, 14, 15 ou 16, não, de 2024, Nova Petrópolis, eu conheci pessoalmente esse cara aqui. E ele me chamou, me explica um pouco mais, cara. Me falaram, tal, mas eu quero ouvir de ti, por quê, tal e tal. E quando eu terminei de explicar, vamos levar pra Minas. Eu falei com esse cara, eu falei algumas vezes com ele, vamos fazer isso. Primeiro vem pra cá. Não tem nenhum congresso rolando com conferência ou acontecendo, vamos fazer lá e tal. E foi assim que a gente começou essa troca nossa ali, né, cara? E aí depois o massa que logo depois, em Veio pra março, GoImage, em abril. em abril, eu vim pra GoImage eu tive um Esquenta. contato maior ali no Esquenta. E, cara, essa é a minha primeira vez no congresso, olha que louco.
como congressista. E já você, encaminhando cara, pro ano que vem ser palestrante, Exato. né? E, tipo assim, eu sempre vi que era uma parada bem dinâmica, assim, a questão das pessoas e tal. E bate num ponto também que eu não me sinto incomodado de falar disso, mas, tipo, não acho que nunca foi dito que na Metamorfose também é meio que contra a galera que ganha dinheiro, né? Contra? Não, tipo, não, Metamorfose não curte a galera que. Sacou? Então acho que isso aí também me chamou atenção pra caramba. Porque, tipo assim, pra mim não tem problema nenhum ter a parte humana, que o Edu acabou de falar. Exato. Mas, tipo assim, lembrando que eu particularmente vejo a Falar das Imagens como uma empresa também. Sim, E pra empresa viver saudável, ela precisa faturar, ela precisa sim, vender. claro. Né? Então, e dá pra ter esse equilíbrio, né? Dá pra empresa conseguir faturar Mas acho que e tudo, ter João, de certa relacionamento. forma, é o equilíbrio. Exato. Você vai no extremo, nenhum lado, você pode parar. Sempre o equilíbrio. Vocês não viram ali agora, não? Enfim. Enfim. Foi Lucas Lerner, É, que é o tantinho. é que É o todo tantinho mundo- quando todo não mundo- tá, quando não é. Quando tá Parece aqui, o cara né? mais de boa do planeta, agora o cara veio aqui e abaixou. Tudo bem. E, cara, eu fico na expectativa de ser uma experiência ainda mais profunda ainda, de viver isso que a gente vai viver na próxima semana, depois novamente como palestrante, enfim, muito obrigado. E digo o seguinte, cara, até para emendar aqui, tu quer ir para um evento onde tu tem conhecimento, humanidade, é uma metamorfose. E também dinheiro. Eu gosto, Claro. eu adoro, resolve muita coisa. Mas de vez em quando, Isso é nem necessário tudo. pra vida. Tu vai ter que ter uma humanidade, daqui a pouco tu vai olhar aquela pessoa que nem alguém na rua tá precisando de necessidade. Pô, alguém tu vai ajudar, sabe? Daqui um pouco, que nem o Ale fala, não dá para fazer. Mas tem outros eventos, que é o que o João participa, que vai te ensinar a ter um negócio, como montar um negócio. E aí é o foco daquilo ali. Então, cara, quando que nem a gente falou, beber de várias fontes. Isso é importante. Então, cara, eu acho assim que o Metamorfose desse ano vai conseguir definir bem. E também nós vamos falar de impresso, nós vamos falar de estúdio, nós vamos falar de várias coisas. Mas também nós vamos falar de histórias. História da pessoa. Muitas vezes não é só o conteúdo, a história de vida te inspira. É o que eu falo pro João, e até ouvi um vídeo do João e da Maiara. Cara, nós tivemos problemas, no estúdio nós tínhamos que sair e tal. E a vida te apresenta isso. E o que isso te forja? Tu contar e tu compartilhar isso com o teu colega, inspira ele a ultrapassar os limites e os desafios que ele vai ter também. Ah, mas é difícil pra mim. Não, mas o João e a Maiara tiveram essa dificuldade. Ah, é difícil. É o que faz o Alê ir pra selva amazônica. E que tu deve ter passado sede, tu deve ter ficado sem banho, sabe? E aí tu valoriza, né? Tu valoriza um bom banho, que foi o que aconteceu ano passado nas cheias aqui. Eu fiquei uma semana tomando banho com água da piscina que tinha que esquentar no fogão. E aí, quando veio o primeiro banho, meu Deus, cara. Muda, né? Cara, daí tu tá naquela rotina e tu toma um banho. Cara, como é bom tomar um banho, E velho. mesmo assim, quando acontece esse tipo de coisa, a pessoa ainda não dá valor. Exato, cara. Exato. E eu falei aquela vez, cara, olha tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, um ajudando o outro e tal. Passou, agora é cada um por Cada um por si. si. Puta que pariu. Não, cara. Então, o Metamorfose, ao menos em 3 dias no ano, isso não acontece. Que bom que se nós conseguisse levar, né, esses 3 dias para os outros 363. E, galera, agradeço o João, Edu, Ale, Lu. Vamos nos abraçar muito essa semana, né? Ou quando vocês estiverem vendo o podcast, a gente já vai ter se abraçado muito. E não percam Metamorfose 2026, porque o 2025 já não tem mais vaga, né, pessoal? Não percam. E, galera, obrigado. Um abraço aí a todo mundo. Até a próxima. Ó. Brinde aqui. Viva a vida. Aê! Cheers. Feliz aniversário. Tá bom. Não é de plástico, não. Feitou. Não vimos você mostrar Porra. ali. Foi bom, né, mano? Porra, valeu demais. O cara falou.